pessoal, aqui é a Natália Petres e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, O Muro, de Sartre. Então vamos lá. O autor desse livro, Sartre, era um filósofo existencialista. Tá bom, mas o que é o existencialismo? O existencialismo era uma corrente filosófica que acreditava na gratuidade da existência. Ou seja, acreditava que a gente está aqui na Terra, a gente nasceu sem pedir, né? Então a nossa existência é gratuita, mas uma vez que a gente está aqui, a gente é condenado a viver, a gente tem essa obrigação de viver, conviver em sociedade, e as nossas ações, né, tudo que a gente faz é de responsabilidade nossa. Então o que a gente faz hoje vai gerando consequências nos outros dias, e não só na nossa vida, né? Nós somos também responsáveis por aquilo que acontece com os outros. Esses nossos atos, essas nossas experiências vão moldando quem nós somos. E aí quando o indivíduo se dá conta da própria existência, quando ele se dá conta de que ele existe, de que ele tem um corpo, ele percebe que a vida não faz sentido. Ele começa a se perguntar, por quê? Por que eu existo? Por que eu tô aqui? Por que eu estou condenado a viver? E esse pensamento vai aos poucos causando uma angústia, né? Uma náusea. Ele percebe que as coisas que deixavam ele feliz antes, hoje em dia não faz mais sentido para ele. Pensando nisso, vamos a esse livro aqui. Bem, esse livro é um livro de contos, então ele tem 5 contos. O Muro, O Quarto, Erostrato, Intimidade e a Infância de um Chefe. Em todos esses contos a gente consegue perceber uma metáfora do muro, alguma coisa que cerca a gente, que limita a gente. Logo aqui no prefácio, né, vem uma fala de Sartre. Temos aqui 5 pequenas derrotas, trágicas ou cômicas. Em relação a ela, 5 vias. Todas essas fugas são barradas por um muro. Fugir da existência é ainda existir. A existência é um maciço que o homem não pode largar. Então isso aqui foi uma fala de Sartre, né? Ele diz aqui que foi no texto de apresentação da edição original dessas 5 histórias de O Muro, em 1939. Sartre, ele era um filósofo, mas ele gostava de escrever romances e contos para explicar melhor essa filosofia existencialista, para que as pessoas tivessem mais acesso a essa filosofia e entendessem melhor através dos livros dele. Em 2016 eu já tinha lido esse romance dele, A Náusea, que é o romance que ele realmente criou para explicar a filosofia existencialista. Então eu acho que isso pode ter facilitado também um pouco na hora de ler O Muro, porque eu já conseguia perceber todas as características do existencialismo que eu tinha visto aqui em A Náusea. E em cada conto de O Muro eu ficava me perguntando, com quem está a náusea? Porque a náusea nada mais é do que a pessoa que tomou consciência da sua própria existência. Aquela pessoa que tomou consciência da própria existência e que está com aquela angústia, aquela náusea de existir o tempo inteiro. E aí eu vejo que em cada conto tem uma pessoa com a náusea, um personagem com a náusea, e as outras são normais. Agora eu vou falar um pouco, comentar sobre cada conto. O primeiro conto, O Muro, conta a história de alguns prisioneiros, presos políticos, que foram condenados à morte. Essa história se passa um dia antes da execução deles. Então eles ficam dentro da cela o tempo inteiro pensando, refletindo sobre a vida e como vai ser essa morte. E aí tem uns que ficam se perguntando se vai doer, se vai sofrer, como é que vai ser. E outros que não querem pensar nisso, e eles ficam se tremendo, acabam fazendo xixi nas calças, acabam ficando suando frio, com febre, nervosos, porque sabem que eles sabem a data da morte. E aí a gente vê que tem um personagem ali com a náusea, que ele começa um pouco com medo de morrer, mas depois ele começa a ver que a vida não faz sentido mesmo, então ele acaba querendo que chegue logo a hora da execução dele. Em todos os contos tem não só filosofia, mas também uma crítica política sempre. A gente vai sempre perceber isso. A gente percebe que ele critica a burguesia sempre, também critica muitas ideologias. Nesse primeiro conto eu fiquei muito nervosa, eu comecei a ficar agitada. Parecia que eu estava lá junto com eles. Eu tinha até grifado essa frase aqui. Não era o pensamento da morte, nem o medo. Era uma coisa sem nome. Minhas faces queimavam e eu sentia uma dor de cabeça. Então, essa coisa sem nome que ele fala toda hora é a náusea. Nesse segundo conto, o quarto, conta a história de um casal e os pais da menina,
em que o marido ele enlouqueceu. E aí há sempre o questionamento entre a família se ele já sempre foi maluco ou se ele enlouqueceu só agora e como que a gente não percebeu antes traços de loucura nele. E aí a gente fica se perguntando também a questão do muro, né? O que limita a pessoa a ser sã e ela ser doida? Quais são os limites que se impõem no amor, por exemplo? Porque a mulher continua amando ele mesmo ele ficando maluco e a família acha isso muito estranho, ela continuar amando enquanto ele tá maluco. E ela quer ser maluca porque ela quer também, que ela quer enlouquecer também junto com ele, porque ela o ama verdadeiramente. E aí tem essas várias facetas nessa história que vai deixando a gente refletindo durante muito tempo. E também tem muita crítica à burguesia aqui. Eu tô tentando falar pouco sobre cada um para não dar spoiler, porque senão eu já tô contando um pouco da história de cada um, senão eu vou acabar dando spoiler. O terceiro conto, esse Erostrato aqui, também me chamou muita atenção, até marquei aqui. É um conto muito doido. Tem um personagem meio... que seria meio maluco mesmo. Não sei se ele chega a ser um serial killer, porque ele simplesmente não ama os homens. E dá pra ver que ele também não se ama. E ele odeia os homens, na verdade. E ele tem vontade de matar porque ele acha que as pessoas não valem nada. Ele acha que a vida não vale nada e que as pessoas também não valem nada. Então ele acha que matar... Qual vai ser a diferença que vai fazer no mundo, na vida delas, se a vida não tem sentido? E isso aí eu já acho que seria o extremo, né, do existencialismo. Você não vê nenhum sentido na vida a ponto de você querer tirar a vida dos outros. E aí ele fala até aqui, tem uma frase que eu destaquei. Uma noite veio uma ideia de atirar em homens. Isso não é um spoiler, que está logo aqui no começo. E aí vamos vendo as coisas que ele vai fazer para tentar matar esses homens. E aí eu não vou dar spoiler, não vou contar o que acontece. Uma coisa também que me dá raiva no Sartre, mas não é de dar raiva de não gostar não, é de dar raiva de, eu gosto, eu amo isso, mas me dá muita raiva. Que você tá lendo, tá esperando que aconteça alguma coisa, e no final não acontece aquilo que você estava esperando. Sempre vai acontecer uma coisa que não tem nada a ver com nada. Mas isso é legal porque a gente não prevê a história. É muito ruim também quando a gente já sabe o que vai acontecer e vai lá e acontece. Mas também me dá raiva porque eu quero que aconteça o que ele está descrevendo e no final vai lá e não acontece o que eu queria que tivesse acontecido. Mas, enfim, isso é coisa da minha cabeça também. Nesse quarto conto aqui, Intimidade, a gente vê a vida de um casal também, mas aí é um casal que parece já ser casado há muito tempo e a intimidade vai acabando aos poucos com o relacionamento deles. É um relacionamento meio tóxico, em que eles brigam o tempo inteiro, e o cara é agressivo com ela, mas ela também é tudo estranha com o cara, e a gente, sei lá, não vê um amor ali, mas a gente vê que tem essa intimidade, que tem esse cuidado, esse carinho, mas por estar morando junto há muito tempo. Parece que ninguém se ama, parece que a mulher não se sente amada e o homem também não se sente amado e ela só queria se sentir um pouco que ela é importante, que a existência dela tem valor. E o último conto, A Infância de um Chefe, o maior de todos, quase 80 páginas, é como se fosse um livro dentro do livro mesmo, porque ele segue o padrão de um romance de formação. E o romance de formação, né, para quem não conhece, é quando se conta a história de um personagem desde a sua infância até mais ou menos a vida adulta ou adolescente. Aqui a gente vai vendo a história do Lucian. E o Lucian, ele desde pequeno tem a náusea com ele. Desde pequeno ele não vê sentido na existência, ele não acredita que ele existe. É uma coisa assim muito doida. Eu gostei bastante desse aqui porque ele é óbvio, né? Por ter 80 páginas quase, ele é muito mais bem construído, né? Ele vai sendo bem mais desenvolvido. Acompanhando o Lucian desde pequeno, as experiências que ele vai tendo ao longo da vida e como isso vai moldando ele a ser quem ele é. Tá vendo como aqui o Sartre tenta mesmo ilustrar pra gente como que é o existencialismo, né? Porque ele pega o Lucian desde pequenininho e vai mostrando como as experiências moldaram quem ele é no final da história. E o começo é meio confuso porque se trata às vezes como mulher ou como homem, a gente não sabe se ele é mulher, se ele é homem. Eu acho que até o nome Lucian é um pouco ambíguo também. E aí depois a gente vai entendendo por que isso acontece na história. Mas aí eu até grifei aqui, até escrevi, a náusea está com o Lucian. Nem precisava escrever, porque logo no início a gente percebe.
E aí tem umas frases que eu grifei, tipo, Lucian não sabia o que fazer de seu corpo. Então, ele existia, mas o corpo dele parece que é uma coisa à parte, né? E aí eu grifei aqui, ó, o Lucian se perguntando, quem sou eu? Não sei, isso não tem sentido. Não dou importância a nada. Eu não existo. E aí ele sempre se repetia, eu não existo, eu não existo, eu não existo. O mundo é uma comédia sem atores. E aí também é importante comentar que, como os personagens eles não veem importância na existência, sempre vai ter aquele questionamento de querer se matar. Sempre tem. Nem em todos os contos, mas isso acontece com o Lucian e isso acontece aqui também em A Náusea. É óbvio, né? Porque não faria sentido. Você começa a não ver sentido na vida e você acha, tá, pra que eu tô vivendo? Então vou me matar? Então esse pensamento sempre passa na cabeça deles. Mas não vou dizer se acontece ou não. Não vou contar se no final eles se matam ou não. Deixa aí em branco pra vocês descobrirem. E aí nesse conto do Lucian bem mais desenvolvido, a gente vai ver que ele tem umas experiências muito estranhas, assim, ele faz umas amizades estranhas, vive umas coisas muito malucas, e aí no final ele vai se tornando uma pessoa desprezível. Desprezível não só pra mim que estava lendo, eu acho que também para os personagens que estavam convivendo com ele. A gente acaba assim tendo nojo mesmo dele. Mais do que todos os outros contos, a gente consegue perceber essa crítica à burguesia e muita crítica política também, porque o Lucian odeia judeus e ele é filho de um empresário. E aí o pai sempre vive falando para ele que quando ele ficar mais velho, ele vai assumir as coisas do pai. E sempre tem aqui os questionamentos. Já passei várias páginas. Que é que eu sou? Eu me pergunto, por que existo? Sua existência era um escândalo e as responsabilidades que assumiria mais tarde serviriam apenas para justificá-la. Afinal, não pedi para nascer. E teve piedade de si mesmo. Então tá vendo como aqui mostra tudo exatamente como Sartre queria ilustrar o existencialismo para a gente entender de uma maneira mais fácil. Mas óbvio que você sabendo, conhecendo pelo menos a base dessa filosofia vai te ajudar a entender melhor o texto, entender melhor o que o Sartre está tentando fazer aqui. E aí é isso, esse livro ele faz parte da coleção dos clássicos de ouro da Nova Fronteira, né, que eu sou parceira deles, mas assim, quando eu vi que eles iam lançar um livro de Sartre, já fiquei super ansiosa, porque, como eu falei, já tinha lido A Náusea, que também é da Nova Fronteira e já tinha gostado muito. É um dos meus livros favoritos, eu nunca perco uma oportunidade de falar sobre ele. E então eu recomendo muito essa leitura aqui, porque esse livro ele tem, deixa eu ver, 180 páginas e são 5 contos. Então assim, para você que gosta de filosofia, vale muito a pena. Eu li um conto por dia, né? Só que o último conto, como ele era muito grande, eu li em 2 dias, então eu levei tipo 6 dias para ler esse livro aqui, que é um clássico muito legal do Sartre. E o que eu gosto muito do Sartre é justamente isso. A ideia dele é tornar a filosofia acessível. Então, o livro, tanto o livro A Náusea quanto o livro O Muro, são de uma linguagem muito fácil da gente entender. E fácil da gente entender a filosofia dele. Então, fica a dica aí, recomendo. Recomendo até começar pelo Muro antes de ler A Náusea, porque o Muro são vários contos diferentes, então você tem aquela pausa para pensar e conhecer um pouco a filosofia dele. E A Náusea não, a gente vai direto. A Náusea conta a história de um personagem só, que é o Antoine Roquentin, e ele é em formato de diário, né? É como se fosse o próprio Roquentin contando a vida dele. Então aqui, sábado, meio-dia, ele coloca o dia, ele coloca a data. E se você gostou desse vídeo, gostou da minha empolgação falando de Sartre, de filosofia e do existencialismo, me segue lá no Instagram, porque lá eu tô sempre postando o andamento das minhas leituras. E aproveita também e se inscreve aqui no meu canal, porque eu vou tentar trazer sempre novidades para vocês. Eu sei que eu demorei para trazer essa resenha aqui, 1 mês depois do último vídeo, mas já tenho o próximo vídeo de Book Haul, os livros que eu recebi agora no mês de julho. Então fiquem ligados aí e se inscreve aí. Vou deixar também o link desse livro aqui embaixo, para caso vocês tenham se interessado e queiram comprar. Até a próxima!